Posso dividir aqui? Pode. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carolina, eu sou nutricionista e vim falar com vocês hoje sobre eventos de grande porte, ou eventos em massa. O objetivo é a gente entender, como profissionais nutricionistas, qual que é a nossa atuação nesse momento, que legislação que a gente vai seguir, o que que a gente vai fazer para trabalhar nesse momento tão especial e tão delicado, né? Porque quando a gente fala de eventos de massa, eventos de grande porte, a legislação traz como referência para a gente um efetivo de mais de 1.000 pessoas. E às vezes é muito mais do que 1.000 pessoas, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, cuidado redobrado, triplicado com essa alimentação. Vou dividir a minha tela aqui com vocês para facilitar a nossa conversa. Vou colocar aqui. O objetivo é falar, então, sobre eventos de grande porte ou eventos de massa, como diz a legislação, né? Meu nome é Carolina Quintães. Se algum de vocês ainda não me acompanha, não conhece pelas redes sociais, aqui tem as minhas duas redes sociais, mas já vou aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, né? Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou nutricionista de formação, sou graduada pela Universidade Católica de Brasília e pós-graduada em Segurança Nutricional e Qualidade de Alimentos pela Universidade Gama Filho e pós-graduada também em consultoria e assessoria de alimentos pelo IBCAB, Instituto Brasileiro de Consultoria de Alimentos. E eu atuo na área de consultoria de alimentos há quase 18 anos. Em maio desse ano, a minha empresa faz 18 anos. Então, desde sempre na Sayapira? minha carreira, praticamente, eu trabalho na área de consultoria. Mas os eventos de grande porte, eles vieram de uns anos para cá. Então, eu falo muito isso, inclusive, que na consultoria a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras mesmo, assim, quando eu falo inúmeras, é inúmeras mesmo, porque cada ano eu tenho uma novidade acontecendo. Mesmo trabalhando há tantos anos, teve uma vez um aluno meu que falou isso para mim. Falou, nossa, quando eu comentei com ele que estava estudando, quando eu entrei na pós-graduação, ele falou assim, nossa, eu achei que você já sabia tudo, que você não precisava estudar mais. Ninguém sabe tudo. Então, vocês que deram esse passo de estar numa pós-graduação, deram esse passo de estudar um pouco mais, isso é muito maravilhoso, porque a gente não é dono da razão e a gente não sabe tudo. Quem sabe tudo nessa vida? Ninguém. Só Deus sabe tudo. Quem somos nós, né? Então, a gente precisa estudar, se atualizar, mas, como eu digo sempre aos meus alunos, estude, mas pratique, coloque a mão na massa. A prática leva à confiança. Confiança tanto de você executar o seu serviço, quanto de você oferecer esse serviço para o seu cliente. Então, pratiquem. Coloquem a mão na massa. Eu acabei de ver aqui no chat que tem a Carla que ela falou que faz o curso Ficha Técnica Mão na Massa. Até o meu curso eu chamo de Ficha Técnica Mão na Massa, porque ele é um curso extremamente prático, mão na massa mesmo. Como eu sou muito a favor da prática, eu gravei ele todo dentro de uma cozinha, mostrando na prática a coleta das informações e tudo mais. E sempre eu procuro trazer, através do meu Instagram e através dos meus cursos para os meus alunos, a parte prática de determinada atividade. Então, se eu não vivencio isso, eu não ensino. Então, hoje vim ensinar, vim falar um pouco para vocês sobre esse assunto, que é um assunto que eu vivencio há mais de 2 anos, que eu vivencio os eventos de grande porte, e eu vou contar para vocês quais são os eventos que eu já trabalhei, qual que é a minha vivência nesse mercado. Mas eu tenho a vivência da consultoria já há quase 18 anos, trabalhando com consultoria de restaurantes, já fiz mercado, já fiz lanchonete, hamburgueria, pizzaria, pequenas indústrias, grandes indústrias. Então, assim, de tudo um pouco. O que que é a consultoria? A consultoria nada mais é do que você oferecer a sua expertise para o cliente, né? Você não trabalhar fixo ali dentro daquela unidade, você trabalhar de forma pontual. E essa forma pontual, ela pode entrar em várias áreas. Pode entrar na ficha técnica, pode entrar no evento de grande porte, pode entrar nas boas práticas, pode entrar na rotulagem, pode entrar em várias áreas. Que eu falei que cada ano eu aprendo uma coisa diferente. Em 2020, quando deu-se a pandemia, eu atendi pela primeira vez um cliente que era de restaurante vegetariano.
Imagina, eu tinha 12, 13 anos de experiência, nunca tinha feito uma consultoria de um restaurante vegetariano. Foi super desafiador para mim. Eu fui fazer uma consultoria de adequação de cardápio, porque, em princípio, não poderia ter um restaurante self-service. Esse cliente era um self-service, então a gente fez uma adequação de cardápio para transformar o cardápio dele num cardápio à la carte. Então, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. O curioso é que ainda nesse mesmo ano eu fiz outra consultoria para outro estabelecimento que era vegetariano também. Nesse já não era cardápio, era uma consultoria de boas práticas. E aí depois, numa outra oportunidade, apareceu outro restaurante vegetariano. E, Carol, eu nunca trabalhei num restaurante vegetariano. Eu nunca trabalhei num evento de grande porte. Tudo tem uma primeira vez. E para a gente ter mais confiança da gente executar esse serviço, o mais efetivo é a gente praticar. Mas se eu não tenho esse cliente, como eu vou praticar? Várias coisas a gente pode praticar dentro da nossa própria casa. Eu dou sempre esse exemplo nos meus alunos. Ficha técnica é um exemplo clássico. Eu estou fazendo o almoço da minha família. Eu vou fazer um estrogonofe de frango. Eu vou fazer a ficha técnica desse estrogonofe de frango. Eu vou preparar o estrogonofe, eu vou medir a porção do arroz, eu vou medir a porção da batata palha, eu vou fazer cada uma dessas preparações, cada uma dessas medidas e vou montar a ficha técnica dessa preparação. Quanto eu paguei no frango? Quanto eu paguei no creme de leite? Quanto que eu paguei na batata palha? Quanto que eu paguei no arroz? Calcula essa ficha técnica. Para isso, a gente consegue fazer, esse mesmo processo, a gente consegue fazer em praticamente todos os serviços. Rotulagem não seria diferente, manual de boas práticas não seria diferente. Você tem uma cozinha dentro da sua casa, elabore o manual de boas práticas dessa cozinha. Elabore como se você aplique um checklist, como se você estivesse aplicando um checklist em uma cozinha institucional, uma cozinha industrial. Você vai ter algumas não conformidades naturais. Por exemplo, eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal do YouTube, que eu fiz justamente isso, na época da pandemia também. Foi quando eu comecei no Instagram, em 2019, na verdade. Quando eu comecei lá na pandemia, eu estava presa dentro de casa. Eu falei, o que que eu vou fazer? Vou fazer um manual de boas práticas dentro de casa, vou fazer ficha técnica dentro de casa. Então, tem todos esses vídeos lá. O que que eu fiz? Eu peguei o checklist RDC 216. O que que eu falei que naturalmente a gente não tem na nossa cozinha e que vai ser naturalmente uma não conformidade? Por exemplo, ralo na cozinha. Em cozinha de casa, não é comum a gente ter ralo na cozinha. Entra como uma não conformidade. Vá à risca para você identificar os pontos. Isso vale para qualquer coisa. Aqui, no evento de grande porte, a gente também tem um checklist. Eu vou mostrar cada um desses documentos para vocês. A gente também tem um checklist de referência. Então, o que que você pode fazer? Você pode pegar esse checklist de referência e aplicar ele, aplicar dentro da sua casa e tentar identificar. Nossa, se isso aqui fosse um evento, como que seria, né? E você tentar aplicar e identificar quais não conformidades e quais medidas corretivas você indicaria para esse cliente. Qual que é a importância da gente fazer isso? Treinar. Quando você for para a prática, quando for acontecer efetivamente o problema, entre aspas, você já viu esse problema. Então, você já está pré-preparado para o que pode acontecer e para soluções que você pode propor para esse cliente. Eu costumo dizer que o consultor de alimentos, ele é um solucionador de problemas. Então, seja um solucionador de problemas. Como? Tendo essa malícia de eu já vi esse problema, quais soluções eu posso dar para determinado problema. Pensem sempre em pelo menos duas soluções. Eu vi um problema, quais soluções eu posso resolver para esse problema? Vou dar o exemplo do ralo que eu dei ali. Essa cozinha não tem ralo. Solução para esse problema. Instalar um ralo. Ah, não é possível. Dois, fazer a limpeza dessa cozinha com água, coletando com pá, em balde, lá, 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 lá. Você vai descrever essa medida corretiva. O que que a gente faz depois de um checklist, né? Só para complementar a ideia. A gente elabora um plano de ação. O que que é o plano de ação? Identificar a não conformidade, determinar a medida corretiva, o prazo para resolver essa medida corretiva e quem que é o responsável por resolver. Então, para você montar essa estrutura, você identificou ali que não tem ralo, você vai determinar a medida corretiva quando você estiver treinando, no mínimo duas medidas corretivas, e até mesmo quando você passar para o empresário, às vezes é possível você colocar duas opções para ele de solução,
determina qual prazo, ralo qual prazo, se tiver que fazer uma obra, é pelo menos 30 dias, né? Ele precisa parar aquela cozinha, ele precisa chamar uma pessoa, contratar o serviço, comprar material e responsável, o empresário. Então, você vai desenhar isso aqui para no momento real, quando você passar pela dificuldade, você já vai conseguir visualizar soluções para os problemas que o seu empresário pode ter. Tá? Então, é assim que a gente vai treinar a nossa expertise, treinar a nossa habilidade. Então, contando um pouquinho da minha história, eu já adiantei um pouco a questão de quando eu comecei, né? Como eu comecei, mas vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu comecei a minha empresa em 2008. O meu público são empresários, donos do ramo de alimentação, né? Donos de restaurante, donos de comércios, donos de pequenas indústrias, estabelecimentos comerciais de alimentação. Então, eu tenho um Instagram, aqui embaixo tem os dois, né? Os dois contatos. Eu tenho um Instagram voltado para os donos de restaurantes. Só que eu sempre fui muito apaixonada por ensinar. A Camila já ouviu essa história algumas vezes. Eu sempre fui muito apaixonada por ensinar. E eu brinco que eu levei 3 tapas na cara. O meu primeiro tapa na cara foi uma amiga minha, que é professora do curso de nutrição, e ela falou para mim, Carol, você gosta tanto de ensinar, por que você não dá aula? E eu não gostava de dar aula, não gostava da ideia de dar aula, porque eu não queria o compromisso fixo de dar aula sempre à noite. Essa minha amiga, por exemplo, ela dá aula praticamente todos os dias à noite. E eu sou uma pessoa extremamente diurna. Você me pede qualquer coisa 5, 6 horas da manhã e não me pede 10 horas da noite. Porque eu já vou, assim, baixando a energia. Então, eu prefiro trabalhar pela manhã. E eu sabia dessa necessidade da noite. Então, eu não comprava a ideia. E aí, uma outra amiga, também professora, não do curso de nutrição, mas também professora, falou para mim, Carol, você tem tanta didática, você gosta do que você faz, você gosta de ensinar, por que você não dá aula? E aí eu vinha sempre com a mesma resposta. Até que uma terceira pessoa, minha cunhada, falou, Carol, por que você não faz isso online? E aí foi quando surgiu o Domine as Boas Práticas. Em agosto de 2019, eu abri o Instagram, que em princípio chamava Domine as Boas Práticas, que ali meu público-alvo são nutricionistas de produção, em específico quem trabalha com a consultoria, né? Mas eu tenho vários seguidores, vários alunos que são nutricionistas de 1 ano, nutricionistas que trabalham fixo dentro da produção, alguns buscando pela transição de carreira, tenho algumas alunas que já fizeram transição de carreira, e outros que querem acesso a materiais, acesso a troca mesmo de informações, enfim, é um grande mundo ali das boas práticas. E aí ficou o nome do meu curso, ficou como Domine as Boas Práticas, e eu fiz a transição para o meu nome pessoal, né? Carolina Quintães. Então, esse Instagram aqui de baixo, Carolina Quintães, é o meu Instagram profissional, que eu trabalho, meu público-alvo são nutricionistas da área de produção. Eu trago para você o que a faculdade não faz, que a faculdade não te ensina a trabalhar. Então, dentro desse Instagram, o meu objetivo é te ensinar a trabalhar, a construir uma carreira sólida e muito lucrativa com a consultoria de alimentos. Então, meu foco é voltado para a consultoria de alimentos. Então, se você ainda não conhecia, ainda não me seguia, seja bem-vindo. Me siga aí nessas 2 redes sociais. Por que que eu separo? Inclusive, eu gosto de fazer essa observação. Por que que eu separo esses 2 Instagrams? Porque o público, dono de restaurante, ele não quer aprender a trabalhar, ele não quer aprender a fazer um manual de boas práticas, ele não quer aprender a fazer o ficha técnica, ele quer alguém que resolva o problema dele. Lembra que eu falei? O consultor de alimentos, ele é um solucionador de problemas. Ele quer essa pessoa, ele quer pagar para essa pessoa resolver o problema dele. Já vocês querem aprender a fazer. Eu não sei fazer ficha técnica, eu não sei fazer manual, eu não sei fazer um treinamento, eu vou atrás de quem sabe me ensinar. Então, eu separei, fiz essa separação por causa disso. Mas, se você não dá aula, se você não ensina, ou se você não tem essa separação, foca em um Instagram só. Minha recomendação aos meus alunos é que foque sempre em um Instagram só, porque dá muito trabalho fazer. Um só já dá muito trabalho. 2, então, mais trabalho ainda. Esses dias mesmo, acho que foi ontem, eu percebi que no meu Instagram, por exemplo, da empresa, eu não posto desde a virada do ano. Olha só que horrível. Tá lá uma retrospectiva. Puxa, que chato, né? Então, dá trabalho. Hoje já é dia 20 e tanto, dá trabalho fazer material para as 2 redes, né? Então, foque em um só. Mas aqui o foco é esse. Então, quem ainda não me acompanha, acompanha ali pelo Carolina Quintães, vocês vão abrir bastante a mente, em especial para a consultoria de alimentos. Tá?
enxergando fora da caixa. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o empreendedorismo e sobre essa questão da consultoria, para que vocês enxerguem ela como uma grande possibilidade mesmo de trabalho para vocês, tá? Quando a gente fala de nutrição, qual a área que vem na nossa mente? A tendência é que seja a nutrição clínica, nutrição hospitalar, nutrição esportiva, até está muito em alta, né? Quando eu vou fazer essa aula, vou fazer uma palestra específica sobre empreendedorismo, por exemplo, para estudantes, né, dentro da faculdade, é muito comum, hoje em dia está super em alta a nutrição esportiva. Mas a nutrição, ela tem uma associação muito direta com a alimentação. Quando eu falo clínica, é dieta, né? Seja para esporte, seja para hospital, seja para emagrecer, seja para doença, é a clínica em si, né? A dieta. Então, essa associação é muito direta. O que isso impacta no nosso trabalho? O que isso impacta na nossa exposição até do nosso trabalho, né? A gente precisa mostrar o nosso trabalho. E para a gente mostrar o nosso trabalho, para a gente aparecer, quem não é visto não é lembrado, né? Então, para a gente mostrar o nosso trabalho, para a gente aparecer, a gente precisa dar luz, né? A gente precisa fazer o nosso trabalho aparecer. Como que a gente faz isso? Através das redes sociais, tá? Então, o cliente, muitas vezes, ele não conhece. A maioria, inclusive, não conhece. Quando a gente fala que é nutricionista, o cliente até estranha, né? Falou, ai, nutricionista? Mas nutricionista... Uma vez teve um cliente que falou isso para mim. Falou assim, ai, mas você vai ficar regulando... Era uma pizzaria. Você vai ficar regulando as calorias da minha pizza? Eu falei, não, tem nada a ver com calorias da sua pizza. Eu quero te ajudar a organizar o seu layout. Eu quero ajudar a organizar as boas práticas. E aí ele foi entendendo o que era o serviço que eu fazia. Mas por que eu estou dizendo isso? Quem não é visto não é lembrado. Sejam vistos para serem lembrados. O que isso significa? A gente precisa dar luz ao nosso serviço. A gente precisa dar luz ao trabalho que a gente executa. Por isso eu comecei falando sobre a questão do Instagram e vou bater mais uma vez nessa tecla. A gente precisa aparecer. A consultoria de alimentos, ela vem aparecendo mais de uns anos para cá. Eu acredito que por dois motivos, né? 2020 foi um grande marco aí na história da internet, né? Por conta da pandemia, muitas pessoas aparecendo online, muitas pessoas ensinando online, muitas pessoas aprendendo, buscando aprender online. Então, cresceu muito nesse momento. E eu acho que a segunda coisa é justamente essas pessoas que se mantiveram, que muitas pessoas começaram, muitas pessoas acabaram desistindo, né? Porque, como eu falei, dá trabalho, né? E é um trabalho, então eu enxergo o Instagram, eu enxergo as redes sociais como um trabalho. Então, postar diariamente é um trabalho, estar ali presente, responder uma caixinha, postar no feed, fazer vídeo, etc. Isso é um trabalho. Então, a gente tem que enxergar como um trabalho, porque senão a gente acaba deixando para lá. Mas isso trouxe luz. Essas pessoas, como eu, como outras tantas que trabalham, a própria Camila tem um Instagram dela que ela fala da área dela, tem Camila Moreira lá de Natal que fala também, Marcela Deveza da Nutri-Treina, a Ju Elegazzi, que para mim é uma super referência, porque ela é pioneira aí na consultoria de alimentos, outras tantas pessoas que a gente tem que trabalham nessa área da consultoria, elas deram luz a isso. Então, o empresário, que antes ele não sabia que existia esse mercado, ele não sabia que existia esse profissional que poderia atender ele, agora ele já conhece, agora ele já está naquela fase de eu vou escolher uma dessas pessoas. É equivalente à nutrição clínica ali. Eu não preciso entender que existe um profissional que vai fazer uma dieta para mim. Eu sei que esse profissional existe. Eu vou escolher qual profissional eu quero contratar. É a nutricionista A, ou a B ou a C, por indicação, por resultado, enfim. Então, é isso que a gente precisa fazer com o nosso trabalho. Ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado para que a gente tenha essa visibilidade e tenha os clientes que queiram nos contratar, né? Então, o cenário da nossa profissão é que ele é crescente, eternamente crescente, porque eternamente as pessoas estão em busca por saúde e bem-estar. O mercado digital está ainda aquecido. Algumas pessoas falam, eu acho que ninguém aguenta mais curso, ninguém aguenta mais coisa online. As pessoas, depois, né, no pós-pandemia, as pessoas queriam, né, o presencial, queriam o estar junto, mas o online, ele tem uma praticidade, sim, que não pode ser negada. Então, ele está cada vez mais crescente.
Cada vez pode mudar a forma da gente Ban, receber a informação, mudar a forma da gente buscar a informação, mas está cada vez mais presente, né? E a alimentação fora do lar também cada vez mais presente. Os eventos cada vez mais presentes. Aqui em Brasília, eu sou de Brasília, aqui em Brasília, a gente não tinha muito essa realidade. Por que que cresceu muito de 2 anos para cá? Por que aumentou tanto esse volume e eu trabalhei tanto, eu estou trabalhando tanto nessa área? Porque cresceu esse mercado que não existia. Na Copa que teve no Brasil, quando eles montaram o estádio aqui em Brasília, eles montaram o estádio para o futebol. Mas de 2 anos para cá, 3 anos para cá, eles têm usado o estádio para shows, que a gente não tinha um local que comportasse isso em Brasília. Então, apesar de ser a capital federal, não tinha esse mercado. O mercado de shows não existia muito em Brasília. E agora já tem esse mercado mais aquecido. Então, alimentação fora do lar, eventos maiores vão aparecendo. Então, se na cidade de vocês tem esses eventos, maravilhoso. Carol, não tem. Sempre vai ter um evento grande, sempre. Vou puxar o exemplo que a Camila deu, e aí dando o exemplo dessa minha amiga que trabalha no SESI. Ela trabalha no SESI, na CPA do SESI, na Central de Produção de Alimentos. E eles produzem 15, 20 mil refeições por dia. É gigante, é um mundo lá dentro. Eu já fui visitar uma vez, fui fazer uma visita técnica lá, e é uma capacidade de produção assustadora. Então, por exemplo, que eventos que ela já fez, já acompanhou? Teve a Marcha das Margaridas. Então, eventos do governo, alguns eles fazem essa contratação do SESI para poder fazer essa distribuição. Porque é quem tem a capacidade para fazer isso, né? Capacidade técnica, capacidade de produção para fazer isso, e a questão da segurança também. É uma empresa que tem um nome muito forte, né? O SESI tem um cuidado, um zelo como um todo para poder fazer esse atendimento e tem capacidade para poder fazer esse atendimento. Então, é um exemplo, a Camila deu o exemplo da presidência, a presidência também, e só contratam empresas, no momento da contratação, teve uma cliente até que no final do ano passado, no 7 de setembro, ela chegou a ser cogitada para poder atender o 7 de setembro, os camarotes, as coisas, porque é um evento grande, precisa atender muitas pessoas, precisa de uma empresa que atenda essa demanda. Vou contar para vocês as outras que a gente já atendeu aqui. Então, são possibilidades. Órgãos que a gente pode atender, então, que tem muitas pessoas. Quando a gente fala de evento de grande porte, a legislação fala de o efetivo acima de 1.000 pessoas, mas eu considero acima de 500 pessoas, eu já estou considerando um evento de grande porte. Ano passado, no finalzinho do ano passado, foi. Ixi, agora eu não vou me lembrar qual era o show que eu estava acompanhando. Eu saí de um para o outro, porque quem conhece Brasília, a gente tem o estádio, Mané Garrincha, que é onde estava tendo show, e do lado dele. Não, não foi Red Hot. Ixi, fugiu agora. Do lado dele tem o Ulisses Guimarães, que é um auditório. Estava tendo um evento de grande porte no auditório também. No Ulisses, no estádio, a gente estava fazendo o catering do show. Vou explicar para vocês o que que é o catering. Eu estava fazendo esse acompanhamento. E lá no Ulisses estava tendo um evento do governo, não me lembro mais o que que era. Era um congresso. E para 3.000 pessoas, eu acho que era isso. Serviço assim, todo mundo ao mesmo tempo. As pessoas iam sair todas do congresso ao mesmo tempo, que era dentro do Ulisses Guimarães, que é um auditório. Então, saiu todo mundo ao mesmo tempo. Você imagina alimentar essas pessoas todas ao mesmo tempo. Então, a gente tinha 10 buffets espalhados, 10 buffets montados, né? O arroz, a carne, o macarrão, tudo. 10 buffets espalhados no salão e serviço pegando, 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 e salgado rolando. Enfim, um acompanhamento muito, muito puxado mesmo, muito agitado. Então, é um buffet que tem uma nutricionista acompanhando e eu fui lá para auxiliar ela. Então, eu saí de um evento para o outro. E é assim, evento de grande porte tem várias possibilidades, né? Mas é isso, alimentação fora do lar e grandes eventos são possibilidades da nossa área. E quais são os desafios que a gente enfrenta? A saturação em áreas tradicionais é um desafio, por exemplo, a nutrição clínica, mas a falta de preparo para empreendedorismo e inovação também é um desafio, porque se a gente não está preparado para atender, para aparecer no Instagram, para atender um cliente diferenciado, essa falta de preparo, essa falta de visão empreendedora pode atrapalhar o nosso crescimento também. Então,
a nutrição está saturada, mas está saturada de gente ruim, porque senão estava todo mundo magro. Concorda comigo? Então, está saturado de consultores? Não está saturado de consultores, porque senão todos os restaurantes do mundo teriam um consultor de alimentos. E não tem. Então, às vezes a gente tem uma visão porque acaba ficando dentro de uma bolha do que a gente assiste no Instagram, do que a gente ouve falar, a gente acaba ficando dentro de uma bolha. Então, a gente acredita que esse mercado seja saturado, mas muitas vezes está saturado de gente ruim. Então, não seja essa pessoa. Tenha procure inovação, procure se atualizar. Vocês estão aqui se atualizando, já é um passo, né? Você está aqui se atualizando, então você já é diferente do mercado, justamente para que você tenha acesso a esse mercado e voe longe, tá? Como que a gente vai fazer, então, para se destacar? O que que você pode fazer? Primeiro, atualização constante. Estudo, congresso, pós-graduação, estar em network, né? Você estar junto de pessoas que têm o mesmo interesse em comum, para você ter visibilidade e para você conversar com pessoas que têm o mesmo interesse, porque quando a gente, aqui em Brasília, é muito comum das pessoas fazerem concurso. E eu sou empreendedora, eu estou trabalhando ali por conta própria, eu estou fazendo, tenho a minha empresa, estou fazendo a minha empresa girar e etc. Eu não tenho o pensamento do CLT, eu não tenho o pensamento da pessoa do concurso. Se eu começo a conversar com alguém que tem o pensamento do concurso, ela acha loucura. Ela fala, não, imagina, eu quero meu horário, eu quero dar 6 horas da tarde, virar as costas, não olhar para mais nada e tal. O empreendedor não. O empreendedor atende o cliente 8 horas da noite, o empreendedor faz acontecer. E não é para todo mundo. Mas também não tem certo nem errado. Nem o empreendedor está certo, nem o CLT está certo, nem o concursado está certo. Não existe nem certo nem errado. Existe a forma com que você decidiu trabalhar. E aqui eu estou trazendo a minha visão da consultoria, a liberdade, as possibilidades que a consultoria traz para a gente. Mas independente da forma com que você vai trabalhar, você sempre vai precisar estar atualizado, né? Posicionamento claro, nicho de atuação. Vou usar a nutrição mais uma vez como referência, a nutrição clínica e a nutrição de produção. Carol, você falou lá que não é legal eu ter, por exemplo, 2 Instagrams. Mas e se eu quiser trabalhar com clínica e trabalhar com produção? Nesse caso, eu te indico você separar. Por quê? Porque o cliente que entrou ali pela clínica, ele veio para saber da dieta low carb, ele veio para saber se come ovo, se não come ovo. E aí você começa a falar de limpeza de caixa de gordura, de evento de grande porte, ele vai falar assim, mulher maluca, eu vim aqui para saber para eu emagrecer e ela está falando de treinamento para funcionário. Então, são assuntos que não se combinam, né? Então, a gente ter esse posicionamento claro do o que eu faço, qual trabalho eu entrego para o meu cliente, é muito importante. Então, ter esse nicho de atuação é fundamental. Então, se você pretende trabalhar, eu estou trabalhando com a clínica e quero fazer essa transição para a produção. Mantém duas atividades, 2 Instagrams ativos, se for do seu interesse, mas separa essas informações, senão você vai confundir o cliente. E cliente confuso não compra, tá? O cliente confuso, ele fica na dúvida, roda e acaba não comprando. Então, não misturem informações. Soft skills. O que são as soft skills? São as nossas habilidades, né? Comunicação, liderança, postura profissional, são coisas que a gente consegue otimizar, consegue aprimorar para trazer mais credibilidade, mais segurança, mais confiança para o nosso cliente. Comunicação. Carol, eu não tenho facilidade de comunicação, eu sou muito tímida. Como que eu vou aparecer nesse tal do Instagram se eu sou tão tímida? Não precisa aparecer com o seu rosto. Tire uma foto do trabalho que você está executando, tire uma foto do treinamento que você fez, a foto da entrega do manual de boas práticas que você entregou, dessa aula que vocês estão assistindo. Quem aí já tirou um print, quem aí já tirou uma foto e já postou no Instagram que está aprimorando seus conhecimentos? Isso é fundamental. O empresário, ele quer ver você em movimento, ele quer acreditar que você é a pessoa correta para poder, tem capacidade, é a pessoa capaz e correta para oferecer aquele serviço para ele. Então, tudo importa. Então,
tire uma foto, tire um print de que você está estudando, de que você está se capacitando para entregar o melhor serviço para o meu cliente. Esse é o título lá do seu story, né? Estou me capacitando para entregar o melhor serviço para o meu cliente, para entregar melhores soluções para os meus clientes. O cliente precisa ver que você está em movimento. Então, você não precisa inicialmente aparecer. Se você aparecer, é melhor? É melhor. Por quê? A gente tem mais credibilidade no que a gente vê. Hoje em dia, nesse mundo de golpes, né? Quando a gente vê, às vezes, uma mensagem de WhatsApp, e às vezes até a foto da pessoa é a foto, mas com a foto da pessoa já tem golpe, imagina. A gente fica naquela desconfiança, naturalmente. Então, quando aparece, traz mais credibilidade, tá? Mas não se trave por isso. Vá fazendo, a gente não melhora o que não foi feito. Então, faça e depois melhora. Vai evoluindo o seu trabalho, tá? Liderança. Liderança é treinável. Como comunicação é treinável também. Vou voltar para a comunicação. Você que me vê aqui soltinha, falando, dando aula, me vê soltinha ali no Instagram, no final do ano passado, eu estava fazendo uma mentoria de comunicação. Os meus seguidores ficaram assim: "Ah, você, Carol, fazendo mentoria de comunicação?" Gente, tudo é possível melhorar. Não melhora o que não foi feito. Então, eu tenho habilidade de comunicação? Tenho. Se eu puder melhorar ainda mais, eu vou atingir ainda mais o público que eu desejo, que é o que eu quero fazer. É essa habilidade que eu estou desenvolvendo. Eu já desenvolvi imagem pessoal, então eu fiz análise de imagem pessoal, fiz a troca. Essa roupa que eu estou vestindo hoje, ela é intencional. Os adornos que eu estou usando hoje, eles são intencionais. O adulto precisa ser intencional. Grave isso na sua cabeça. Todos aqui são adultos. Sejam intencionais. Sejam intencionais no network, sejam intencionais no que você está estudando, intencionais na sua comunicação. Tudo precisa ser intencional. Na sua postura profissional, seja intencional. Ai, roupa não importa, beleza não importa, o que importa é o que tem dentro. A pessoa te comprou à primeira vista. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, se eu chego aqui, vocês não estão me vendo de corpo inteiro, mas digamos que vocês estivessem me vendo de corpo inteiro dentro de uma sala de aula. Eu cheguei na sala de aula, de bermuda, de chinelo, cabelo todo desgrenhado. O que que essa professora está passando? Que ela não se importa. A comunicação dela, a postura dela não é profissional. Então, quando eu venho dar uma aula, eu tenho uma postura. Vocês só me enxergam o William Bonner, né? Só daqui para cima. Então, daqui para cima eu tenho que me preocupar. Eu vou me preocupar com a maquiagem que eu passo, eu vou me preocupar com a roupa que eu visto, com os adornos que eu estou usando. Por quê? Tudo isso comunica. E comunica o quê? Comunica se você é cara ou se você é barata. Então, uma pessoa que chega para fazer uma entrevista, por exemplo, ela precisa ser intencional. Se ela está indo fazer uma entrevista, ela não pode chegar na entrevista de chinelinho, batendo chinelo, com a roupa toda rasgada. Ela vai causar uma má impressão. A Carla colocou, a primeira impressão é a que fica. Infelizmente, sim, é a que fica. Até você quebrar essa primeira impressão para a pessoa começar a te ouvir, às vezes ela já não te deu essa oportunidade. Então, por que você vai bater nisso se só colocar uma camisa já facilita esse processo? Então, a pessoa que prega que imagem não importa, ela está batendo de frente com uma coisa tão simples de se resolver, uma camisa social. Não bata de frente com uma coisa que é óbvia, né? É a minha sugestão para você. Se você quer se destacar, se você quer sair à frente, às vezes uma simples postura faz toda a diferença. Tom de voz, firmeza na voz, postura, roupa, cenário, tudo isso comunica, tudo isso faz diferença, tá? Como que a gente vai entrar nessa questão do empreendedorismo? Identificando as demandas. Essa demanda, por exemplo, do evento de grande porte, foi uma demanda que ela apareceu para mim, como apareceu o restaurante vegetariano. Mas se hoje vocês abriram a visão para que essa demanda existe, você pode
intencionalmente buscar por essa demanda, né? E como que a gente identifica demandas? O que que eu posso resolver? Resolver problemas. O consultor de alimentos, ele é um solucionador de problemas. Que problemas você consegue resolver? Eu consigo resolver a organização de uma cozinha através da ficha técnica. Eu consigo resolver a documentação sanitária do cliente que está lá no evento de grande porte. Eu consigo resolver o treinamento de colaboradores para reduzir o desperdício de alimentos. Qual problema você resolve? O cliente ele não te contrata porque você está precisando, ele contrata porque ele está precisando. Ele está precisando de alguma coisa. E o que que você pode oferecer para esse cliente? Então, foque nisso na hora de oferecer o seu serviço, né? Planejamento do serviço, da precificação, da documentação, tudo da sua empresa, você precisa planejar. Então, quais serviços você vai oferecer? Quanto vai custar esses serviços? O que que varia nessa questão da precificação? Qual documentação você precisa? Então, tenha documentos pré-preparados para as consultorias que você vai oferecer, modelos, checklists, manuais, tudo que você puder deixar pré-preparado. Por quê? Para você ter agilidade no momento de atender esse cliente, né? E passar profissionalismo para esse cliente também. Quando eu vou prospectar cliente, quando eu vou conversar com um novo cliente, normalmente eu levo um material pronto. Porque quando ele compra um manual de boas práticas, é vago na cabeça dele, né? Por exemplo, o manual é vago na cabeça dele, mas o que que eu vou receber? Quando ele compra uma ficha técnica, o que que eu vou receber? Como é que ela vai ser entregue? Então, quando você consegue materializar isso, você consegue demonstrar isso, facilita muito o entendimento do cliente. Cliente confuso não compra. Então, se ele ficou na dúvida, às vezes ele não vai comprar. Quando ele viu, "Ixi, eu já cansei de vender ficha técnica fazendo isso, mostrando, eu entrego a ficha técnica assim. Quando o cliente olha, ele fala, era isso que eu precisava. Por quê? Porque ele conseguiu visualizar o que que ele vai receber. Então, quando a gente fala de serviço, serviço ele fica muito no campo das ideias, né? Ah, eu vou fazer um treinamento, eu vou organizar. O que é organizar, né? O que você vai fazer efetivamente? Então, se a gente conseguir materializar o serviço que a gente está entregando, é melhor, tá? Marketing pessoal e digital. Marketing pessoal entra essa questão de postura profissional, de vestimenta, de tom de voz, comunicação da sua empresa. Vai ser uma empresa que tem uma comunicação mais séria? Ou é uma comunicação mais despojada? Mais no tom não é piada que se diz, mas no tom mais irônico, mas qual que é a comunicação que você vai trazer para a sua empresa? Mais uma vez, não tem certo nem errado, tem a escolha que você fez. Só que todas as escolhas têm consequências. Então, quando você escolhe determinada comunicação, você repele algum público. E repelir o público não tem problema nenhum. Você está desatraindo aquelas pessoas que você não quer e está atraindo as pessoas que você quer. Uma comunicação mais firme, mais elegante, eu vou atrair um público que paga mais caro, que fala, ah, mas e aquele? Poxa, Carol, ele quer, mas ele não tem condição de pagar e tal. Nem todo cliente é cliente para você. Isso é uma verdade libertadora. Nem todo cliente é cliente para você. Se você entender isso, é meio caminho andado. Por quê? Esse cliente que não é seu cliente, tá tudo bem. Alguém vai atender esse cliente. Por exemplo, eu tenho a região A, B, C e D. Eu atendo a região A e B, que é mais próxima aqui de mim. A região D é muito longe de mim. Ai, poxa, mas eu queria atender e tal. Você pode atender essa pessoa, mas ela vai te dar mais trabalho, porque você tem uma distância maior para atender ela. Talvez por ela ser mais distante, ela vai querer, seja um público mais simples, ele vai querer cobrar mais, vai querer pagar mais barato. Será que vale a pena? Ai, Carol, mas eu estou no começo, eu preciso atender todos os. Tudo bem, no começo tudo bem. Mas a consultoria de alimentos nada mais é do que escolher. É a possibilidade de escolhas. Escolha liberdades, né? Liberdade de tempo e liberdade de escolhas. E essa liberdade de escolha é eu poder não atender esse cliente porque esse aqui me paga um pouco melhor, esse aqui é um pouco mais perto da minha casa, do meu escritório, então é mais interessante financeiramente eu atender esse aqui.
Então, a gente vai construindo essa marca pessoal, esse nosso caminho para que eu consiga atingir o público que eu quero. Ah, e tem que ser sempre o público mais caro? Não, eu posso escolher, por exemplo, atender só o público mais barato. Ah, eu vou ganhar em volume, vou atender bastante e vou ganhar em volume. Nada de errado com isso. Aqui, por exemplo, a gente tem na rodoviária, eu nem sei se existe mais. Eu até fui na rodoviária esses dias para tirar um documento, eu não vi, não tenho certeza se existe mais. Mas tinha, na minha época jovem, tinha uma hamburgueria que chamava Rodoburger, que era o hambúrguer da rodoviária. Ele era um hambúrguer bem barato, então era aquele fim de night que todo mundo ia para lá comer o Rodoburger. Ele era super barato. Na minha cabeça, aquela conta nunca fechou. Eu falei, gente, como é que fecha essa conta? Mas ele vendia no volume. Em vez de vender, sei lá, 50 hambúrgueres por dia, ele vendia 1.000. Então ele ganhava R$ 1, R$ 2 por hambúrguer, ele vendia 1.000. Então ele ganhava R$ 2.000. E o outro que vendia 50 ganhava R$ 5. Mas 50 vezes R$ 5 dá 250. Qual que tá valendo mais a pena? Então, não existe certo nem errado. Qual que é a briga que você vai comprar? Então, esse seu marketing pessoal, esse seu marketing digital tem que comunicar. O seu digital vai comunicar o que você pretende para a sua empresa. Qual comunicação, qual imagem você vai passar da sua empresa, tá? Soluções com valores agregados que trazem resultado. Então, o que é o valor agregado? É você não só, eu vendo um manual de boas práticas. Sim, mas e aí? Esse manual de boas práticas faz o quê? Que resultado que ele me traz? Sempre que a gente for oferecer um serviço para o cliente, a gente tentar demonstrar isso para ele. O que isso que você está me vendendo me traz de resultado? Porque o cliente, mais uma vez, repetindo, o cliente não ele não te compra, né, porque você quer. Ele não paga o seu serviço porque você quer. Ele paga porque ele precisa. Então, qual resultado você está levando para que ele te contrate, né? Então, sempre que a gente leva o resultado para esse cliente, sempre que a gente demonstra esse resultado, é maior a chance da gente ser contratado, tá? O que a gente precisa para atuar? CRN ativo, escolher essa área de atuação para você fortalecer. O nicho te fortalece. Sabe quando você pensa assim, quem é? Pensem, coloquem aqui nos comentários quando vocês pensam assim, quem é, qual é o café mais conhecido, marca de café mais conhecida. Coloquem aqui nos comentários para mim, por favor. E coloca aqui nos comentários marca lanchonete e hamburgueria mais conhecida. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, que é mais conhecida. A primeira que vem na sua cabeça. Coloque aí nos comentários para mim, por favor. Isso é marca. Isso é marca forte. Isso é posicionamento. Isso é nicho. A pessoa pode não ter o melhor, mas ele tem o melhor marketing, ele tem o melhor posicionamento, porque ele é lembrado. Na minha cabeça, quando eu falo de café, eu penso em Nespresso. Eu não sei vocês, mas para mim vem Nespresso. Se eu estivesse falando de lanchonete, talvez viesse o Starbucks na cabeça, né? Mas é posicionamento. Então, a gente já sabe. Então, quem é você na sua área? Quando você pensa na sua turma de faculdade, a gente tem os nossos colegas de faculdade, né? Ali na turma de faculdade, quando a gente fala assim, eu preciso contratar alguém para materno infantil, você vai lembrar daquela colega que queria materno infantil, que ela só falava de criancinhas, que ela era focada em estudar sobre isso. Você vai fazer essa associação. Então, essa associação esportiva, eu lembro daquele colega que só falava de esportiva, que era malhador e tinha certeza que ia trabalhar com isso e tal. A gente faz essa associação na nossa cabeça. Só que é preciso fazer isso, o cliente fazer isso. Ele te associar à solução, ele te associar à consultoria, ele te associar ao evento de grande porte, ele te associar à ficha técnica. Então, você cria essa associação e é a sua área de atuação, tá? Então, você fortalece a sua área de atuação quando você bate nessa tecla. Eu dei o exemplo do hambúrguer. Para mim, a referência que vem, né, o nome mais forte que vem é McDonald's. É o melhor hambúrguer? Talvez não, mas é o nome mais forte que tem no mercado. Então, quando vocês pensarem qual nutricionista para vocês que é referência esportiva, se todo mundo comentasse aqui, com certeza tinha um que vai aparecer mais. Qual referência para tal área? Vai ter um que vai aparecer mais, tá? Isso é posicionamento de mercado, isso é a área bem escolhida, né? A gente vai construir o nosso portfólio. Quando a gente fala de portfólio, não necessariamente o cliente que a gente atendeu, mas os serviços que a gente presta,
baseado nisso, no que eu sei fazer, nas áreas de atuação, nos resultados que eu entrego, enfim. Tenha uma apresentação profissional, tanto pessoal, você, apresentação sua, quanto apresentação literalmente. Então, sempre que você for conversar com o cliente, comunicar com algum cliente, tenha uma apresentação pré-preparada para esse cliente, para facilitar a sua comunicação. Mentoria e referências, isso leva a gente mais longe. Não tente caminhar sozinho quando você já está. Sozinho a gente vai mais rápido, né? Ah, eu vou fazendo, vou resolvendo, eu vou mais rápido. Mas para você ir mais longe, uma mentoria, uma referência vai facilitar isso para você, porque ela corta o seu caminho. Então, uma pessoa que já chegou lá, ela pode ser uma referência para você, para cortar o caminho para alguma solução que você precisa. Ah, eu quero. Esses dias mesmo teve uma pessoa que veio me pedir ajuda, um cliente meu, dizendo que a esposa dele estava estudando nutrição e tal, e aí começou, conversa vai, conversa vem, e ele falando assim: ah, ela precisava fazer um trabalho de ficha técnica, ela me pediu para ajudar ela a montar um, uma planilha de Excel. Você não tem uma ideia, Carol? Eu falei: não, eu não tenho uma ideia, não, eu tenho uma planilha pronta, peraí que eu vou te mandar. Aí eu fui, peguei e mandei para ele. Eu cortei o caminho dele. Ele falou: não, eu sou especialista em Excel, eu monto com maior habilidade, tá? Eu falei: então eu vou fazer o seguinte: a gente vai trocar favores. Eu vou te mandar a minha planilha e você vai criticar ela inteira, tudo que tiver. E não tiver legal, você critica e me manda ela de volta. Pronto, você vai otimizar a minha planilha. Mas eu estou cortando o caminho dele. Então a gente está perto de pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, corta o nosso caminho. Então, quando ele veio procurar, ele não sabia que eu dava aula, né? E quando ele veio falar isso para mim, ele falou assim: nossa, que ótimo, então já vai facilitar a minha vida, vai facilitar a vida dela e vai facilitar a minha vida. Falei: maravilha, estou esperando ele me dar o retorno, né? Recente isso, vou cobrar. Até me lembrei, agora eu vou cobrar. Então, esteja perto de pessoas que possam facilitar a sua vida. E, obviamente, nós teremos desafios, né? Desafios e como que a gente vai superar esses desafios. A insegurança inicial é prática, minha gente. Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes. Pratiquem. A prática leva à confiança, tanto de você executar o serviço, quanto de você oferecer para o seu cliente. Se você nunca fez isso pela primeira vez, sempre que você fizer a primeira vez, você vai se sentir inseguro. Você vai ficar com receio. Mas se você praticar antes, quando você fizer para valer, você já vai ter um conhecimento prévio que vai te trazer mais segurança. Então, esse treinamento pode ser em trabalho voluntário, esse treinamento pode ser dentro da sua casa, da forma que for, tá? O mercado é bem competitivo, então como que a gente faz para superar esse desafio? Diferenciação. Então, o seu nicho, a sua especialização, o que que você é bom. Então, Carol, por exemplo, faço rotulagem? Faço, mas não é minha área foco. Então, por exemplo, lá no meu Instagram, você não vai me ver falando sobre rotulagem. Por quê? Não é o meu objetivo. Eu não quero atrair esse cliente. Eu quero atrair o cliente de boas práticas, eu quero atrair o cliente de ficha técnica, eu quero atrair o cliente de evento, eu não quero atrair o cliente de rotulagem. Mas o cliente veio para mim: você faz? Faço. Então, isso é foco. Eu estou focando e estou me especializando em determinada área. Porque se eu faço tudo, quem faz tudo não faz nada bem feito. Então, eu foco em uma área, específico, né? Faço minha especialização nessa área para poder valorizar o meu trabalho e encontrar, né? Encontrar e direcionar para o cliente que eu quero. Precificação e valorização. Preço é diferente de valor. Defenda o seu valor. Carol, eu não consigo cobrar mais caro porque meus concorrentes cobram barato. Poxa, o mercado está muito difícil porque é desonesto e tal, tal, tal. Gente, aqui não é diferente, tá? Não sei de que cidade que vocês falam, mas aqui não é diferente. Eu tenho concorrentes bastante desonestos, é a palavra, que cobram barato mesmo. Cobram, inclusive, abaixo do valor de mercado. E eu vou fazer o que com isso? Eu vou sentar em posição fetal e vou ficar chorando? Não. Eu vou me diferenciar. E eu vou defender o meu valor. Eu vou demonstrar através das minhas redes sociais, através da minha proposta de trabalho, através da minha apresentação de trabalho, o porquê o meu trabalho é mais caro do que o dele. O que que é caro? Caro é o que você não usa. Caro é o que você não entendeu o valor daquilo. Então, esse é a diferença do preço para o valor. Valor é percepção, e a percepção de valor do cliente é do cliente. Ele está percebendo esse valor em você. Então, ele precisa perceber esse valor. Ele percebe o valor como? Num adorno, uma roupa bem vestida, uma apresentação bem feita, um trabalho, um modelo de trabalho que você leva para ele ver, nas suas redes sociais, o seu posicionamento. Isso tudo é percepção de valor
do cliente, tá? Eu tenho medo de empreender. Como que eu vou superar esse desafio? Começa, depois melhora. A gente não melhora o que não foi feito. Testa, ajusta, melhora. Eu estou o tempo inteiro ajustando, melhorando, apertando o parafuso. Eu comentei que eu fiz uma mentoria agora no final do ano passado. 18, quase 18 anos trabalhando com isso. Nossa, Carol, você precisa fazer uma mentoria, você precisa fazer um curso. Preciso. Preciso fazer curso, preciso fazer mentoria, preciso fazer, participar de congresso. Eu continuo. A gente só para quando para de trabalhar. Parou de respirar, aí você pode parar. Senão, a gente está estudando o tempo inteiro, né? Equilíbrio. Desafio do equilíbrio. Ai, Carol, como que eu vou equilibrar a vida pessoal com vida profissional, com minha vida na igreja, sei lá. Rotina e organização. Mas tem uma coisa mais importante do que isso: o desequilíbrio intencional. O que que significa isso? Eu não, esse ano, eu quero ter um filho. Você vai precisar, de repente, trabalhar um pouco menos, focar um pouco mais em estar mais dentro de casa, mais próximo do seu marido, para que vocês alcancem esse objetivo. Não, eu já estou com os meus filhos criados, eu já estou com as minhas filhas criadas, já estou tranquila. O meu foco esse ano é crescer a minha empresa. Vou trabalhar horrores, porque eu tenho essa possibilidade. Então, aquela roda da vida que a gente vê, né? Ai, tem que estar equilibrado e tal, é um desequilíbrio intencional. Eu vou trabalhar mais esse ano, vou não deixar a minha família de lado, mas diminuir essa tensão aqui, focar nisso aqui para que eu consiga crescer a empresa. Equilibrei aqui, agora ano que vem eu posso equilibrar mais para cá de novo. E a gente vai desequilibrando e equilibrando conforme a necessidade, conforme o seu objetivo daquele ano, tá? E qual que é o papel do nutricionista na produção de alimentos e, obviamente, no evento de grande porte? Vamos entrar efetivamente no assunto evento, né? Garantir a segurança do alimento, minimizar riscos. Perceba que não é garantir que não vai ter. A gente vai minimizar. Todo evento a gente está minimizando problemas. Realizar controles e documentação sanitária. Por que eu digo minimizar riscos? Porque toda refeição transportada, ela é um risco. É um risco da hora que ela sai, até a hora que ela é transportada, até a hora que distribui, até a hora que termina. Então, o evento, ele acontece muitas vezes com a refeição transportada. Esse exemplo que eu dei do SESI, 10 mil refeições. Não faz 10 mil refeições no meio da rua, lá onde foi servido o negócio, na tenda, sei lá, onde foi servido o negócio. Não, é feito lá na CPA, na Central de Produção do SESI, e é levado essa refeição até o local de serviço. Então, esse levado até lá, existe um risco. Então, a gente sempre está procurando minimizar esses riscos, né? Através de vários controles, a gente vai ver um pouco sobre isso. Eventos de grande porte, quando a gente fala de eventos de grande porte, tem alguns exemplos de que eu já trabalhei e que existem de eventos de grande porte. Shows, campeonatos, festas, jogos. Então, a gente já fez jogo de tênis, shows, vários shows, Bruno Mars, Andrea Bocelli, Nat Roots, Katy Perry e mais um tanto que eu não consigo lembrar. No final do ano passado foi uma sequência. Guns N' Roses, não lembro mais. Eu até tenho que atualizar até a minha apresentação, que entraram alguns no final do ano. Campeonatos, pode ser campeonato de vôlei, campeonato de beach tênis, ano passado teve campeonato de beach tênis, jogos, pode ser jogos de futebol, tem várias possibilidades, tá? Eventos aí, congressos, várias possibilidades de eventos que são considerados eventos de grande porte, tá? Aqui eu coloquei alguns, né? Eu tenho que atualizar, mas eu já coloquei alguns. A gente fez, esse evento de skate que teve aqui em Brasília, a gente fez os camarotes deles, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Katy Perry, o Roger Waters, o Scorpions, Nat Roots, Andrea Bocelli. O primeiro que eu fiz, não tá aqui, que eu me lembrei agora, o Kiss, foi o primeiro evento que eu fiz, foi em outubro de 2023, 24, alguma coisa assim, já tem alguns anos. Foi o primeiro que eu fiz, olha, ele não está aqui na lista, tem que atualizar. Então, são vários eventos, várias possibilidades, tá? Esses foram alguns que eu participei. Aqui, ó, eu até tirei essa foto do ano passado. Eu sempre guardo, acho que é uma boa lembrança, né? Tanto dos eventos, isso aqui tudo é show, ó. Tanto, ó, Guns N' Roses aqui, eu não lembro quem que é. Linkin Park. Foi o Linkin Park. Eu saí do Linkin Park e fui pro outro. Aqui, o Conamp. Saí do Linkin Park e fui para esse congresso aqui. Então, todos os shows que a gente participou, ó, o Bruno.
esse aqui, eu não leio, Red Hot, Caetano e Bethânia, o Guns, esse aqui eu não consigo ler. Aqui os eventos que eu participei, então não só os shows que eu trabalhei, mas eventos que eu participei para quê? Para me aprimorar. Então eu tenho um grupo de empresários que eu participo, que é a Moai, que teve esse evento da Empateca, um evento de vendas. Esse Bora Dominar, que é o Domine Seu Restaurante, é um rapaz que tem um Instagram bem bacana, Domine Seu Restaurante. Domine Seu Restaurante. É muito bacana o conteúdo dele, porque ele fala para donos de restaurante, mas a gente aproveita muito porque a gente entende a dor do dono do restaurante. O da Kate, aqui foi um congresso de nutrição que eu fui palestrar. Esse aqui, BRB, eu não lembro o que era esse da Arena BRB. Dono de restaurante, participei desse aqui também. A Escalada Rumo ao Topo foi um evento que eu fui também para donos de restaurante. A gente ser intencional. Eu fui junto com uma dona de um restaurante que eu conheço, uma chefe de cozinha, que eu trabalho com ela. Fui junto com ela para esse evento. Conheci vários donos de restaurantes lá. Food Experience também da Moai, que também era focado para donos de restaurante. Então, a gente precisa ser intencional, a gente precisa estar próximo das pessoas que podem fazer bons contatos para a gente, né? E o que são os eventos de massa, então? Eu trouxe eventos de aqui, eu já trouxe o nome eventos de massa, porque a legislação chama dessa forma, né? É a RDC 656, que ela dispõe sobre a prestação de serviços de alimentação em eventos de massa. Eventos de massa é isso, que é uma capacidade de mais de 1.000 pessoas. Dentro do evento de massa, só para explicar um pouco para vocês, a gente tem, na verdade, três possibilidades dentro de um show, por exemplo, que é o exemplo que eu vivo, né? Que são os acompanhamentos dos shows que eu já fiz, alguns aí. A gente tem três possibilidades de atuação. O catering, que é o que eu trabalho. O que é o catering? É o serviço de refeição transportada, no nosso caso, catering para o backstage. O que é o backstage? São as pessoas, a gente faz catering nacional e catering internacional, que são as pessoas que trabalham para que o show aconteça. Então, catering, num show internacional, né, um exemplo de um show internacional, a gente tem o catering nacional e o catering internacional. Catering nacional, pessoal aqui do Brasil que está trabalhando naquele evento. Então, pessoal de montagem, a técnica, site, pessoal que está trabalhando ali no iluminação, pessoal que está trabalhando, segurança, que está trabalhando ali para garantir que aquele evento está acontecendo. Equipe internacional, catering internacional, é a equipe que vem junto com a banda. Eles trazem uma grande equipe. Quando eu comecei a trabalhar no show, eu entendi a dimensão do que é um evento, de que é um show. Eu não tinha essa noção, não tinha essa dimensão do que era a organização de um evento, né? Então, eles trazem a equipe deles praticamente inteiro. Maquiador, figurinista, os empresários, o pessoal da banda, dançarinos, é uma equipe bem grande, dependendo, cada artista tem uma equipe X de um tamanho diferente, mas entre 80 e 150 pessoas a gente já recebeu de equipe internacional. Então a gente monta dois buffets, o nacional e o internacional, e a gente atende essas pessoas. Essa é uma das possibilidades. Segunda possibilidade ali dentro do ambiente show, os camarotes. Sempre nos camarotes tem comida, né? Os camarotes, o pessoal que assiste dentro dos camarotes. São camarotes fechados, é um valor à parte, enfim. Mas normalmente eles têm comida. Então, sempre tem um buffet, alguém que está servindo essa refeição ali também. A fiscalização sanitária sempre visita esses camarotes também. Esse eu nunca fiz acompanhamento. E tem também o pessoal que vende para quem está ali no show. Então, tem o pessoal do A e B ali, né? Do alimentos e bebidas. Então, as refeições que são servidas. Os trucks que ficam estacionados, as barraquinhas, cachorro-quente, pipoca, sei lá o que fica vendendo ali dentro do estádio, vendendo ali dentro do show. Então, a fiscalização sanitária avalia essas pessoas também. Então, só dentro de um show, a gente tem três possibilidades de atuação. No meu caso, a minha atuação é junto com os buffets que fazem os caterings, que é essa parte do backstage, né? O pessoal ali debaixo a gente está ali na altura do palco, né? A gente está ali no subsolo, ali, na altura da organização. Então, a gente está ali vendo todo esse evento. A gente serve para, algumas vezes, monta camarotes, camarim, serve para o artista efetivamente, serve a refeição para ele. Tem alguns artistas que trazem os seus chefes de cozinha, curiosidades, né, dos bastidores. Tem alguns que trazem seus chefes de cozinha. A Katy Perry, por exemplo, trouxe o chefe de cozinha
a chefe de cozinha dela. Eles foram até o nosso buffet para conhecer, porque eles tiveram uma experiência ruim em outro país. A equipe passou mal. Então, por exemplo, é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Por quê? Não é só pelo. É óbvio que pela segurança do alimento, mas você pensar que você fora do seu país passando mal, a gravidade que é isso, né? A importância disso é enorme. E eles daqui, eles vão para outro lugar. Então, eles precisam seguir em show. Então, eles não podem ficar passando mal. Ah, só passa mal é ruim, é ruim. Mas você imagina a pessoa que no dia seguinte tem que estar lá em cima do palco de novo. A equipe tem que estar ativa. Então, eles passaram mal, a equipe da Kate passou mal em outro país, e aí eles vieram assim com todos os olhos para todos os possíveis problemas. Então, eles foram visitar a nossa central de produção, onde estava produzindo, eles ficaram acompanhando o tempo e temperatura ali dos alimentos, vocês estão coletando amostra, eles fizeram várias perguntas. E eles têm várias exigências também, fazendo um pouco de bastidores, né? Eles têm várias, algumas exigências, né? Eles pedem sempre nos buffets internacionais, sempre tem alguma refeição vegetariana, eles pedem muitas vezes coisas diferentes. A equipe, a empresa para a qual eu trabalho, a equipe muitas vezes monta camarim, então eles têm os pedidos deles, né? Aqueles pedidos que a gente vê na televisão são reais, né? Toalhas e alimentos diferentes e etc. Isso realmente acontece. Então, por quê? Porque eles têm os hábitos deles, né? Então, eles trazem um pouco desses hábitos para cá também. Um deles, eu me lembro que pediu o 15, eu me lembro que eles pediram uma sopa específica, então comeram essa sopa específica, que eles até trouxeram, só pediram para a nossa equipe preparar. É, alguns, teve um que, sem citar nomes, né, mas pediram a história da toalha, pediram água Voss, água não sei o quê. Eles têm coisas bem específicas, assim. E a gente atende porque é para tentar trazer. Você imagina a pessoa que viaja o tempo inteiro, a gente acha glamuroso, mas imagina a pessoa que viaja o tempo inteiro, a dificuldade que deve ser dela se adaptar a um outro ambiente, a uma outra cultura, a uma outra tipo de refeição, né? Outro tipo de tempero. Então, é difícil para ela se adaptar. Então, tudo que a gente puder fazer para se adaptar a ela, agradar ali, é interessante. Documentação. O que que a gente precisa de documentação para um evento de grande porte? Apresentar manual de boas práticas da empresa que está oferecendo aquele serviço, a ata de treinamento dos colaboradores, eles pedem para a gente, eles perguntam se os colaboradores são treinados, são orientados, e eles pedem essa ata de reunião, e a vigilância sanitária pede também. Planilhas de controle desse estabelecimento. Até aqui eu estou pensando, até aqui na parte do checklist, eu estou pensando na nossa central de produção, da onde eu estou trazendo a comida para ser servida, né? Os certificados dos serviços de desinsetização, limpeza de caixa d'água, manutenção de equipamentos, todos os certificados que eu tiver daquela empresa, atestados de saúde já foram solicitados pela vigilância, então, tudo que eu tiver de documentação da empresa, que faz parte da nossa documentação de boas práticas, a vigilância sanitária pode solicitar. Daqui para baixo, do checklist aqui para baixo, isso Gente, são parou. os documentos que são solicitados pela legislação. Então, a legislação, a RDC 656 de 2022, é a legislação de eventos de massa. Ela traz um checklist específico. Vou compartilhar com vocês aqui esse checklist. Vou achar ele aqui. Esse checklist específico, ó, eventos de grande porte, é legislação 656, março de 2022. Ai, que pequenininho, né? Deixa eu aumentar aqui. Ela traz itens específicos, na verdade, ela traz um roteiro ali de referência que eu transformei isso num checklist, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses itens e vai avaliar lá no local onde a gente está servindo essa refeição para ver se está adequado. Áreas internas e próximas instalações e serviços sem acúmulo de objetos em desuso, estranhos à atividade de manipulação de alimentos, vocês vão perceber, não vou passar item por item, porque para a gente não gastar tempo à toa, vou disponibilizar esse material para vocês. Vocês vão perceber que são boas práticas, tá? Os manipuladores adotam procedimentos mínimos para evitar contaminação cruzada, possuem hábitos higiênicos que evitam a contaminação dos alimentos, há equipamento e estrutura para higiene das mãos. Então,
mesmo que a gente esteja falando, são 52 itens, ó, marque um X em cada pergunta para avaliação, a gente vai avaliar como conforme e não conforme. Mesmo que nós estejamos falando sobre um evento que não tem grandes estruturas, que muitas vezes a gente não tem grandes estruturas, né? É feito em uma tenda, é servido em um local que mal e mal tem uma copa, a gente precisa ter uma estrutura. Então, sempre que você for acompanhar um evento de grande porte, é importante que você visite o local onde vai ser servido para que você entenda se aquele local tem o mínimo de estrutura para esse serviço e você precisa providenciar esse mínimo de estrutura. Essa estrutura pode ser providenciada pelo buffet, essa estrutura pode ser providenciada pela empresa de logística que está organizando o espaço, pela produtora de eventos, né? Depende do acordo, o acordo que foi feito ali na contratação do buffet que você está trabalhando. Então, se existe esse acordo de que a empresa do buffet que tem que providenciar tudo, ontem mesmo eu estava numa reunião que o contratante falou que a gente que tinha que providenciar tenda, iluminação e etc, etc. Ok, isso está no acordo. Então, a gente precisa, a empresa, né, para a qual a gente trabalha, vai precificar isso e vai providenciar isso. Então, por exemplo, a questão da lavagem de mãos. Precisa ter um ponto de lavagem de mãos. Existe hoje a praticidade, né, das pias móveis, tem como instalar caminhões, tem como instalar banheiro químico, não, pelo amor de Deus, tem que ser banheiro com água corrente. Tem que ser pia de lavagem de mãos com água, o banheiro químico existe, mas como é que eu lavo a mão? A importância da lavagem de mãos. Então, isso precisa ser providenciado. E aí o acordo vai ser feito entre o buffet que você está trabalhando e a empresa que está executando o serviço, né? Se vai ser por você, por vocês, né, pela nossa empresa, ou se pelo contratante. O importante é que tenha essa disposição desse equipamento. O Luiz falou, olha aí que você me orientou sobre alimentação transportável. Inclusive, obrigado pelos posts que você me deu. Ah, sim, Luiz, agradecendo. Alimentação, a gente vai falar um pouco sobre a alimentação transportada, qual o cuidado que a gente vai ter em relação à alimentação transportada, tá? Mas tudo isso precisa ser observado. Então, a gente começa por essa questão do checklist, a gente vai fazer esse checklist, observar esse checklist e preencher previamente, antes do evento, a vigilância sanitária sempre pede dois documentos para a gente, que é o anexo dessa RBC, é um documento que tem, já anexo a essa legislação, tem esse documento precisa ser preenchido e precisa ser desenvolvido, descrito o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? O memorial descritivo, ele é como se fosse um resumo do manual de boas práticas, um resumo de como que são as suas atividades, do serviço que vai ser prestado, dos prestadores de serviço, por exemplo, desinsetização que você usa. Vou mostrar o modelo aqui para vocês também. Então, a gente tem esses dois documentos que eles são apresentados previamente pela organização do evento. A organização do evento normalmente solicita para nós, do buffet, e nós entregamos esse documento, parte assinado pelo empresário, parte assinado pelo responsável técnico também, para poder a vigilância sanitária dar o ok no evento. Já aconteceu conosco de chegar em um local e a vigilância sanitária não autorizar. Às vezes ele fala para carregar, quando você coloca. Ele vem falando com o microfone aberto. Pronto. Achei que estava tirando dúvida. Então, a vigilância sanitária precisa autorizar esse evento. E já aconteceu uma vez dela não autorizar. Ela falar que aquele local não estava adequado. Se não fosse feita a adequação, e aí foi requisitada intimada para essa atualização o pessoal do evento, não a gente, que a gente não tinha estrutura porque o evento ficou de disponibilizar a estrutura que não disponibilizou. Mas, para isso, a gente precisa ter feito um checklist prévio e ter observado que eles não disponibilizaram, porque senão a responsabilidade pode ser nossa também. Vocês não têm um local para trabalhar. E aí? Como é que é? Eles precisam ter um local adequado. Então, a vigilância sanitária vem, ainda mais quanto maior o evento, mais eles vêm em cima. No nosso caso, os eventos internacionais, eles vêm muito em cima, porque é uma responsabilidade muito grande. Os eventos que são do governo são responsabilidade enorme também, porque muitas vezes vêm autoridades, vêm pessoas de fora, então eles pegam no pé também. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Vou mostrar para vocês o anexo, deixa eu fechar aqui, o anexo da RDC, para vocês entenderem como é. É um documento que vem anexo a essa legislação, então ela está lá, se vocês abrirem a legislação, vem logo em seguida dela,
É um formulário que precisa ser preenchido. Então, ó, formulário de avaliação prévia das instalações dos serviços relacionados à manipulação de alimentos. Caracterização do evento, nome do evento, por exemplo, show do Bruno Mars. Tipo de evento, evento particular. Empresa responsável pelo evento, a empresa de organização, quem que está organizando esse evento? É o contratante, né? A pessoa que está te contratando, né? Contratando o seu buffet. Você vai colocar o nome dele. É uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, identificação da empresa do empresário, aí já da empresa que está sendo contratada, né? Então, o buffet, o nome, o CPF, o CNPJ, o CPF, endereço comercial, telefone, e-mail, eles precisam dessas identificações, tá errado. Eles precisam dessas identificações para, se tiver alguma ocorrência, eles saberem a quem recorrer, né? Pessoa da organização responsável pela prestação de serviço de alimentação. Então, aqui o nome do profissional. Então, aqui eu coloquei como exemplo, né, meu nome, profissão nutricionista, o e-mail, o telefone. Qual que é o público-alvo? Quem que está sendo atendido ali nesse evento, né? Aqui no nosso caso, produção, site e técnica. É o pessoal da produção do show. Deixei um exemplo aqui para vocês entenderem. Qual o quantitativo de pessoas estimado para esse evento? Eles querem saber quantas pessoas vão comer, para quê? Para saber se o espaço que eles estão disponibilizando, se o que você disse que está fazendo lá é suficiente para isso que você está dizendo que vai servir, né? Então, ele vai identificar que, se eu estou dizendo que são só 13 pessoas para o almoço, 3 pessoas para o jantar, é um serviço bem pequenininho. Se eu estou dizendo que são, aqui eu botei dois exemplos diferentes, tá? Ou botar um aqui para você entender. 250 pessoas. Puxa, eu tenho 250 pessoas por dia, já é um quantitativo maior. Então, qual o quantitativo que eu tenho para poder entender qual que é a gravidade daquela situação? Endereço onde vai ser realizado o evento. Então, vai ser no estádio Mané Garrincha, no estádio Arena BRB. Qual o período, do dia tal ao dia tal? Qual o horário de funcionamento? Vai começar às 17 horas, vai terminar 1 hora. Tudo isso precisa ser colocado aqui, tá? Identificação relacionada à manipulação de alimentos. Então, identificação da empresa, novamente, volta para a identificação da empresa. Então, identifica qual que é a razão social, qual o nome do buffet, responsável pelo serviço de instalação de instalação de pré-preparo. Então, onde que é feito o pré-preparo de alimentos? Às vezes vai só repetir, né? Porque às vezes é feito no local e às vezes é feito em outro local e é transportada essa refeição. Formulário para instalações de serviços provisórios. Então, isso aqui é a empresa que está fazendo a instalação lá do evento, né? A logística que está fazendo a instalação. Responsável pela instalação do preparo de alimento. Repete de novo. Esse formulário ele é um pouco repetitivo, tá? Mas é isso mesmo, é só ler com calma que vocês vão entender. Identificação do serviço de apoio fora do local do evento. Então, se a gente tem uma CPA, se tem um lugar fora do evento, qual que é o endereço? Tem alvará sanitário, eles perguntam, fazem todas essas perguntas e pedem para anexar esses documentos. Transporte do alimento, é um transporte próprio? É um transporte terceirizado? Como que é esse transporte? É um veículo refrigerado? É isotérmico? É em caixa térmica? Tudo isso precisa ser descrito. Possui licenciamento do veículo, é o CVV, né? Certificado de vistoria do veículo. Eles exigem também que a gente mande essa documentação prévia ao evento. Antes do evento, precisa mandar essa documentação. Estrutura do serviço. Então, lá, o que já tem? Quando o existente especificar no campo quantidade. Então, é um estabelecimento montado. Nesse caso aqui, era um local que já tinha uma cozinha montada. Então, a gente marca que é montado. Não, é um quiosque, é uma unidade móvel, tipo um truck, um trailer, alguma coisa assim. Outro, descrever que montou um, uma tenda, como é que foi, como que vai ser essa estrutura lá no dia do evento, né? Os equipamentos que vão estar disponíveis, deixei alguns exemplos aqui, a gente vai colocar as quantidades dos equipamentos que vão ter lá no local. Disponibilidade de energia elétrica, tem gerador de energia, abastecimento de água da rede pública, é caminhão-pipa, é poça artesiana, caixa d'água, como que é o abastecimento lá. Descrever o aporte de instalações sanitárias. Aqui eu deixei um exemplo, instalações sanitárias não são exclusivas para os funcionários, são compartilhadas com o público em geral. Isso aqui eu deixei o exemplo lá do estádio, né, que é o mesmo do estádio, é o mesmo que a gente estava usando, apesar de que era do staff, né? Eram do staff, mas não só manipuladores. Aqui eu coloquei funcionário, mas não para os manipuladores. Deixa eu até trocar a palavra. Manipuladores de alimentos. São compartilhados com o público em geral, separados por sexo. Possui papel higiênico, saboneteira,
porta papel toalha, os colaboradores guardam os seus pertences pessoais envoltos em uma sacola plástica para evitar possível contaminação em um local separado dos alimentos. Então, a gente guarda dentro da cozinha, mas envolve com saco plástico para não contaminar os alimentos. Então, tudo isso foi uma das coisas que eu me lembro que a vigilância sanitária questionou, e eu incluí aqui no meu memorial descritivo, incluí na rotina do pessoal, porque a gente só estava separando no cantinho. Ah, mas isso vem de fora, pode trazer contaminação e tal, e a gente começou a fazer o procedimento de envolver e guardar dentro da caixa. Então, tudo isso são experiências que a gente vai tendo ali na prática na vivência mesmo, né? Capacitação de boas práticas. Eles perguntam se foi feita capacitação. Sim, eles pedem para mandar o certificado, o comprovante, né, ato de treinamento, assinar. É o responsável pelo preenchimento, né? Normalmente eu boto aqui o empresário para assinar, data do documento, envia para a vigilância sanitária. Tá? Então, esse documento é um dos documentos que eles exigem sempre. Todas as vezes a gente tem que enviar. E memorial descritivo, deixa eu ver aqui. Memorial descritivo, existe um modelo também na internet, que a gente segue, e eu fui ajustando, fui adaptando, fui melhorando ele conforme ao passar dos anos, né? Que a gente vai descrever como que acontece isso também. Mais uma vez, escreve qual que é o nome da empresa, os dados, aqui, por exemplo, aqui está com os dados do Bruno Mars. Bruno Mars, Live em Brasil, tipo do evento é um show, é no Mané Garrincha, qual que é o endereço do Mané Garrincha, quando que foi o show, número de refeições distribuídas, empresa contratante e as atividades realizadas. Então, o que que a gente vai servir, a estrutura do evento aqui repete a questão dos equipamentos, os alimentos que são servidos. Então, eu trouxe todo um descritivo, é um mini manual de boas práticas, aqui está com quantas páginas? 9 páginas. É um mini manual de boas práticas de como que vai acontecer o evento ali, tá? Então, coleta de amostras, como que é feito, o transporte, como que é feito, a gente vai descrever esse transporte, se ele é em caixa térmica, se ele é em hot box, como que é feito. Eu criei um fluxograma aqui, sai a comida, coloca o alimento na caixa plástica ou nas GNs, embala e fecha com filme plástico as vasilhas com os alimentos, identifica o alimento com, no mínimo, nome, data de fabricação e validade. Até a legislação, a RDC 656, pede outras informações, que no começo a gente complementava tudo. Depois a gente percebeu que a vigilância estava pedindo só nome, data de fabricação e validade, a gente reduziu um pouco, mas a legislação pede, inclusive, outras. Fiquem atentos a isso. Façam completinho se vocês ainda não conhecem como que é a atuação da vigilância sanitária no local de vocês. Aferir temperatura dos alimentos na saída e na chegada, registrar na planilha, colocar os alimentos dentro da caixa térmica, hotbox e transportar até o evento. Então, é todo um processo, toda uma logística, né? Recebimento da comida lá no evento. Se for o alimento quente, ligar os rechôs para aquecer a água, colocar os alimentos nos rechôs de serviço, aferir a temperatura dos alimentos e registrar na planilha. Alimentos frios, transferir para a pista fria o refrigerador e aferir temperatura também. O que que a gente procura, como eu falei lá anteriormente, o nosso objetivo é minimizar riscos. Então, o que que a gente faz? A gente procura colocar esse alimento na temperatura adequada, o que é de refrigeração, repõe com maior frequência, o quente também, repõe com maior frequência para evitar que ele esfrie, todos esses cuidados a gente tem que ter, tá? Aqui, o transporte do alimento, na verdade, a legislação pede isso aqui, ó, nome da preparação, data de fabricação, validade, nome da empresa e CNPJ da empresa. O cenário ideal é que ele venha com todas essas informações aqui. Na prática, a gente viu que eles não estavam cobrando esse nome da empresa e CNPJ. A gente está colocando uma etiqueta em cima da caixa térmica que eles estavam aceitando. Eu acho que isso é no caso, muitas vezes, quando tem mais de uma empresa trabalhando no mesmo ambiente, é interessante identificar qual que é qual, né? Então, aqui, na minha realidade, eles não estavam cobrando, mas na teoria, pela legislação, precisa estar com a identificação completa, tá? Abastecimento de água, como ele é feito pela rede pública, a gente vai descrever. Higienização das áreas, como é feito, instalações sanitárias, como são, capacitação dos manipuladores, como é feita, quando foi feito, qual a legislação que a gente usou, qual a referência, quais itens foram tratados, né? Gerenciamento de resíduos, normalmente é feito, no nosso caso, pelo próprio local, né, da arena ali, mas como que é feito isso, quais lixeiras usam, os uniformes dos colaboradores, como é, documentação e registro, quais documentos que a gente leva ali dentro da nossa pasta de boas práticas para que fique junto com a documentação sanitária, né?
Relação de serviços terceirizados, eles pedem a desinsetização, se tiver algum outro um transporte, se for feito por uma empresa terceirizada, tem que constar aqui. Relação de profissionais, que entra o nosso nome, e a assinatura dos responsáveis. Ufa, esse aqui é grande. Então, responsável pela empresa e o nutricionista é responsável, tá? Então, todas essas informações precisam constar e esses dois documentos precisam ser enviados com antecedência. Então, a pessoa que está, o despachante, normalmente é um despachante que fica tratando dessa parte de documentação pelo pessoal do contratante, né? A pessoa que contrata o buffet, que organiza o evento, a logística, tudo, e que contratou o buffet, ele vai solicitar esses documentos, a gente tem que enviar para ele poder enviar para a vigilância sanitária e fazer a documentação toda acontecer, né? Liberar a documentação toda do evento. Ainda nessa parte de documentação, a gente tem a planilha de controle da distribuição do alimento. Lembra que eu falei a importância sobre medir a temperatura? Então, a gente precisa aferir essa temperatura. Em princípio, é a mesma planilha que a gente vai seguir como se a gente tivesse um buffet, né? No nosso caso aqui, que é buffet, é o mesmo princípio de um buffet. Então, se eu tenho um buffet de self-service, eu vou aferir a temperatura desse buffet self-service para identificar se ele está mantendo dentro da temperatura ideal, a questão do tempo e temperatura. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui também, tá? 3 pontos de foco quando a gente fala de evento de grande porte. São os 3 principais. Normalmente, eu trabalho nesses eventos com estagiários ou com os nutricionistas que trabalham comigo, ou as duas coisas, dependendo do tamanho do evento. Então, sempre previamente eu faço um treinamento da minha equipe também. E eu sempre pego nesses 3 pontos focais. Identificação do alimento, que é essa etiqueta que eu falei para vocês, a gente já tem todo ele pré-preparado que a gente faz essa identificação. Eu levo sempre a pastinha de boas práticas do cliente, com toda a documentação sanitária desse cliente, então, manual, ata de treinamento, os atestados de saúde, o certificado de dedetização, de manutenção, de tudo. Eu levo a pastinha de boas práticas do cliente para, na fiscalização sanitária, a gente ter esse documento em mãos. Tempo e temperatura, então a gente vai avaliar se está na temperatura correta pelo tempo que é esperado, né? Então aqui a gente segue a regra da EDC 216, mas na 656 também tem essa referência, né? Então, acima de 60 graus, por máximo 6 horas, o refrigerado abaixo de 10, e a gente vai seguir essa referência. E a coleta de amostras. Coleta de amostras tem que constar pelo menos o nome do evento, o tipo de alimento, a data, o horário que foi coletado, o responsável, a validade dessa amostra. Então, tem que constar essas informações aqui. A gente guarda essas amostras por pelo menos 72 horas e vai descartando conforme vai passando o evento, mas guarda essa amostra por se houver algum questionamento, se houver alguma coisa que a gente precise responder. Super importante, fechando aqui, a questão da. Ah, peraí, que teve um documento que eu não mostrei para vocês, que é esse negócio da planilha, né? Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se deixei lá. Não sei, né? Ah, não, tá aqui. Veja a temperatura. A gente vai registrar qual que é o evento, né? Aqui um catering internacional, botei generalizado, né? Leitura de temperatura dos alimentos prontos. A gente faz do almoço e do jantar, pelo menos 4, 5 alimentos a gente vai medir, sempre os alimentos mais arriscados. Na coleta de amostra, mesma coisa, a referência é que a gente tenha pelo menos os alimentos mais arriscados, né? As proteínas, os alimentos que têm leites derivados, que têm molhos, é sempre importante a gente fazer essa aferição de temperatura. Então, na saída do alimento, então a gente vai aferir lá qual horário que ele saiu da produção e qual temperatura estava, e a gente vai fazer uma segunda aferição depois que a gente montou o buffet. Durante o buffet, na verdade, a legislação fala, acho que se não me engano, é 1 hora após o serviço do buffet. E aí a gente vai fazer essa aferição de temperatura. Verificação e correção. A gente vai fazer a correção de descartou, aqueceu,
trocou, o que foi feito com esse alimento se ele não estava dentro da temperatura ideal, tá? No almoço e no jantar. Aqui tem algumas referências, né? RDC 216, assim, manter acima de 60 graus por no máximo 6 horas. Medidas corretivas, ajustar a temperatura do equipamento, reaquecer ou refrigerar o produto, medir novamente. Caso o produto esteja com suas características alteradas, deve ser descartado. Então, essa orientação que a gente passa aos nossos colaboradores e aí esse acompanhamento aqui que a gente faz de perto para garantir a segurança. Tempo e temperatura sempre é o nosso ponto focal, deve ser o nosso ponto focal, que é o que estraga o alimento, né? É o que pode prejudicar o nosso alimento, ele ficar exposto pela temperatura inadequada, pelo tempo inadequado. Então, é o ponto que a gente deve tomar mais cuidado, né? Conte para todo mundo o que você faz. Cheguei na parte boa aqui de puxar a orelha de vocês. Dito tudo isso, como que a pessoa vai saber que você fornece esse tipo de serviço? Como que a pessoa vai saber que você sabe fazer ficha técnica, que você sabe fazer manual de boas práticas? Conte para todo mundo o que você faz. Como assim, Carol? Olha que situação curiosa. Duas situações curiosas que eu vou contar. Meu pai é o mais engraçado da face da Terra. Ele mora num prédio que embaixo são vários comércios. E aí teve uma moça que mudou lá para o comércio dele, que ela era uma confeiteira pequenininha, fazia produção de sobremesas para vender para restaurantes. Então, ela fazia essas sobremesas embaladas e revendia essas sobremesas. E aí, qual que é a dificuldade do momento dela? Meu pai foi lá assuntar, começou a conversar. A dificuldade do momento dela era que ela vendia para restaurantes e, pela nova legislação aí de rotulagem, você precisa ter não precisa ser uma informação completa, mas existe, tem a exigência de uma rotulagem mínima para você vender o B2B, né? Business to business. Ela precisaria ter uma informação de rotulagem que ela não tinha. E aí, conversa vai, conversa vem, ela falou isso para ele, que eu precisava só ajustar minha rotulagem e tal, eu ainda não consegui. Minha filha faz esse negócio, peraí que eu vou ligar para ela. Ele pegou e me ligou. Minha filha, eu tô com uma vizinha aqui que produz sobremesa e não sei o quê, e ela tá precisando de rotulagem, vem aqui visitar ela, não sei o quê. Lá fui eu conhecer a vizinha e acabei fechando o negócio com ela. Então, por quê? Porque meu pai sabe o que que eu faço. Meu pai, minha mãe, todo mundo sabe o que que eu faço. Principalmente porque a gente tem uma área de atuação tão diferente, é super importante a gente contar isso. Porque as pessoas não entendem o que a gente faz. Então, se a gente não conta, as pessoas vão entender menos ainda. Então, o que eu falei para vocês sobre a gente dar luz ao nosso serviço. O cliente que antes nem sabia que a gente existia, agora ele precisa só ficar na dúvida se ele vai contratar A ou B. Outro exemplo disso, de falar o que a gente faz, a minha manicure. Eu vou pouco a manicure, não tenho hábito de fazer, de ir à manicure, até porque não pinto a unha para trabalhar. Eu, mas eu comento com elas, por que que não pinta a unha? Porque eu trabalho com isso, trabalho com restaurante e tal. As manicures já estão cansadas de saber o que que eu faço da vida. Elas já ouviram eu falar isso 1 milhão de vezes. Aí o que que aconteceu? Chegou, eu fui visitar a fiscal de vigilância sanitária lá na vigilância sanitária, que é no bairro onde eu moro. Eu fui visitar e aí aí conversa vai, conversa vem, ela falou assim, Carol, você faz a unha em tal lugar? Eu falei, faço, por quê? Ela falou, menina, porque a mulher do restaurante, a manicure falou que tinha uma nutricionista que trabalhava com isso. Porque quando ela falou que era da vigilância sanitária, a manicure juntou Lé com Cré. E falou: a gente tem uma moça que vem aqui para fazer a unha, tal, ela chama Carol, e ela trabalha com isso, ela é consultora, e papapá, falou um monte para a menina da vigilância sanitária. Que isso significa? Elas conseguiram, o que eu achei excelente, não tem exemplo melhor do que isso. Elas conseguiram entender o que que eu faço e elas conseguiram entender para quem que elas têm que contar isso. Porque não adianta uma pessoa dizer assim, chegar lá na manicure reclamando que eu tô gorda, não sei o quê, vou passar o contato da Carol. Não adianta, porque a Carol não vai resolver isso. Com quem que elas têm que falar esse tipo de coisa? Com o dono do restaurante, com a mulher da vigilância sanitária. Elas têm que conversar com pessoas que vão se interessar sobre o assunto. E, gente, pessoa que gosta de conversar é a manicure. A sua manicure sabe o que você faz? Se ela não sabe, você está vivendo errado. Você precisa contar. Então, é isso. Para o seu pai, para os seus primos, para manicure, você explicar efetivamente o que que ela tem que enxergar. E você não vai falar, peraí que eu vou te contar o que que eu faço. Não. Quando a pessoa perguntar, com que você trabalha? Menina, sabe quando você vai na padaria e você olha um bolo, ele tá de um tamanho, você olha outro bolo, tá de outro tamanho e ele é o mesmo preço? Eu ajudo a empresa a organizar isso aí, porque ele tá tendo prejuízo.
Porque olha que absurdo, um de um peso, outro do outro. Aí ela vai, menina, a padaria lá de casa é desse jeito. Cada dia que eu chego lá, o bolo tá de um tamanho. Ela vai associar como que ela pode vender o seu serviço. Então, é isso que você precisa fazer. Você precisa mostrar como que você vai ajudar esse empresário. A história dos buffets, né? A empresária, uma outra empresária conversando, falou assim, ah, porque eu tô querendo montar um buffet, mas eu não sei como. Eu aluguei um espaço, mas eu não sei se esse espaço serve e tal. A Carol consegue ir lá e te ajudar a olhar esse espaço e ver se esse espaço vai servir ou não. Te ajuda a comprar o equipamento, te ajuda a definir cardápio. A gente precisa fazer com que essa pessoa visualize o que que você faz para quando alguém falar sobre o serviço, ela poder te indicar. Mas isso tem que ser martelado. Por que que eu falei sobre a pessoa, sobre o empresário escolher você ou não? Vou contar uma história que aconteceu comigo. Há uns 2 anos atrás, eu já me perdi no calendário, mas uns 2 anos atrás, eu fui visitar um restaurante que abriu aqui em Brasília, que era um restaurante temático, muito legal. E aí, quando abriu, eu falei, vou lá prospectar esse cliente, porque eu quero trabalhar para ele, que é muito legal. E aí, eu fui lá trabalhar, quando fui lá prospectar, quando eu cheguei, fui assim, estava passando pela quadra e fui lá, parei para conversar. Mas eu tinha um portfólio na minha mão. E aí, eu não marquei hora, porque eu quero dizer que eu não marquei hora, né? Aí, cheguei lá, o rapaz disse que o gerente não estava. Falou assim, ah, não, não, o proprietário não estava. O proprietário não está, mas o gerente está aqui. Eu falei, ah, tá bom, pode ser, eu vou conversar com ele e tal. Aí, conversei com ele e aí ele falou assim, eles tinham acabado de abrir, sei lá, tinha 15 dias que eles tinham aberto. Aí ele falou, nossa, a gente abriu, não tem nem um mês e já 2 pessoas igual você já passaram por aqui. Mas olha só que curioso, um empresário que, quando eu comecei, há 17, 18 anos atrás, nem sabia que consultoria de alimentos existia, agora ele já recebeu 2, 3 pessoas. Então ele já fica assim, puxa, eu preciso desse negócio. Então o empresário que nem sabia que existia, agora ele só vai descobrir quem ele vai contratar. Então, olha a importância da gente ir atrás, da gente falar sobre o nosso trabalho, da gente ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente ser visto tem essa importância de dar luz a isso. É uma atividade que antes ninguém nem sabia que existia, agora ele só vai ficar na dúvida se ele vai contratar você ou outra pessoa. E como que ele vai contratar você? A forma com que você vai apresentar, a sua postura profissional, o trabalho que você está entregando, o benefício que você está entregando desse trabalho, né? E ninguém, eu já falei sobre isso aqui ao longo da apresentação, mas vou repetir: ninguém te contrata porque você está precisando. A pessoa contrata porque ela está precisando. Como assim, Carol? Eu sou o melhor sushi man da cidade. Por que você não quer me contratar? Você está dentro de uma confeitaria. Ele não vai contratar um sushi man. Você pode ser o melhor sushi man da cidade. Ele não vai te contratar, porque ele é uma confeitaria. Na consultoria não seria diferente. Você chega, eu sou especialista em rotulagem, dentro de um self-service. Ele não vai te contratar, ele não precisa de você. Então, entenda quem é o seu cliente, entenda o seu nicho de atuação, entenda o seu público-alvo, entenda quais são os estabelecimentos que você pode atender, quais serviços você pode oferecer para esse cliente, quais benefícios desse serviço. Você entendendo isso aqui, você está meio caminho andado, mais de meio caminho andado, para você não ficar dando tiro no escuro. Então, a pessoa só vai te contratar se ela conseguir entender que ela precisa de você. Eu recebo essa demanda, vira e mexe, eu recebo essa demanda no meu direct. Oh, Carol, eu dei o exemplo, né, de pratique, faça trabalhos voluntários. Vira e mexe, eu recebo no meu direct com a pessoa mandando assim: ah, eu gostaria tanto de aprender, eu trabalho para você de graça. Não me vai, não me custa muito ensinar. Então, eu ensinar uma pessoa de graça para ela aprender todo o meu trabalho, pegar todo o know-how que eu tenho, ter acesso aos meus materiais. Nossa, agora eu já aprendi, muito obrigada. Beijo e vai embora. Que vantagem que Maria leva? Nenhuma. Então, a gente trabalhar de graça, às vezes eu pensar, né? Falar, então eu vou oferecer para trabalhar de graça. É bom para você só. Muitas vezes não é bom para a empresa. Então, quando eu falo de trabalho voluntário, eu já, inclusive, através do Instagram, já mostrei isso algumas vezes. Eu faço um trabalho voluntário na minha igreja.
Então, eu fui lá para organizar estoque, a gente está organizando a planilha de estoque para poder fazer o recebimento dessas mercadorias e circulação das mercadorias, primeiro que vem, primeiro que sai, porque quando eu cheguei lá, há um tempo atrás, tinha um monte de mercadoria ou vencendo, ou perto de vencer, ou vencida, porque não tinha controle nenhum. Então, é esse tipo de trabalho voluntário que eu falo. Mas, se tiver alguém buscando por um trabalho voluntário, aceite também. Mas a gente oferecer um trabalho voluntário muitas vezes não é vantajoso para a empresa. Então, se você receber um não, não fique chateado, porque é isso. Muitas vezes custa muito mais para a empresa, para ela te ensinar, para você ir embora. Então, eu, Carol, é o meu princípio. Eu prefiro pagar e pagar bem para quem trabalha para mim do que receber um trabalho voluntário. Porque me custa muito ensinar para essa pessoa para daqui a um mês ela ir embora. Então, entenda que é o que a pessoa está precisando. Então, se que nem eu divulgo às vezes vaga através do meu Instagram. Estou precisando, recentemente eu divulguei uma vaga. Estou precisando de um técnico em nutrição, tal, tal, tal. Ah, Carol, eu sou nutricionista, eu posso? Não, eu preciso de um técnico em nutrição. Ah, mas eu recebo como técnico em nutrição. Não pode, gente. Por quê? Primeiro que é antiético. Segundo, porque você não é técnico, você é nutricionista. Ok. Ah, eu aceito receber menos, Carol. Ótimo, perfeito. Para eu tampar o buraco, vai dar certo. Mas daqui a pouco, quando você tiver a oportunidade de ser contratado como nutricionista, você vai embora. Por quê? Porque você não quer ficar como técnico de nutrição, você quer ser nutricionista. Percebe que para a empresa não vale a pena? Olha essa malícia. Então, quando você for buscar uma colocação, seja ela numa vaga CLT, seja ela numa consultoria, tenha essa malícia profissional de entender o que que o cliente está precisando para você oferecer o que ele está precisando e não o que é importante para você. O que é importante para ele é o que importa, tá? Quero agradecer mais uma vez a Camila pelo convite, pela confiança no meu trabalho, que eu sei que ela tem essa confiança, me acompanha no meu trabalho. Já é a segunda vez que eu venho aqui trazer uma aula para vocês, agregar aí um pouco na pós-graduação. Então, eu quero agradecer muito por essa confiança, muito por esse convite e convidar todos vocês que ainda não me seguem, me seguir nas redes sociais para que vocês tenham um pouco mais essa visão da consultoria de alimentos. Carol, eu que agradeço. Muito obrigada, né, pela disponibilidade, por estar aqui conosco. E assim, é sempre muito bom ter você aqui. Eu falo para os meninos, a gente sempre busca pessoas que estão posicionadas no mercado, pessoas que sabem o que estão falando, porque a formação sem a experiência, ela é vaga, né? Então, muito obrigada pelo seu sim, né? Com certeza terão outros convites por aí, Sempre muito bem-vindo, adoro. Como eu falei, eu gosto de dar aula. Eu só não posso fazer isso todo dia à noite, né? mas, mas de vez em quando eu acho ótimo. Pode me convidar que Gente, eu estarei sempre por aqui. convido sim. Pessoal, muito obrigada, tá? Depois, Carol, se você puder me enviar o PDF, por favor, da aula, só para eu disponibilizar para eles. E é Com isso. certeza. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade. Gente, sigam a Carol nas redes sociais. Ela mostra muito o dia a dia dela, rotina e muitos insights ali no meio disso. Eu, particularmente, gosto muito, então, por favor, sigam ela lá. Tá bom? Obrigada, Cá. Obrigadão, Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para gente. Boa vocês. noite. Fique com Estou Parabéns, Deus. viu, lá. Caroline? Hã? Parabéns, viu, aí pela aula maravilhosa. Muito obrigada. Esses Te dias, espero lá. falando rapidamente, esses dias eu mandei um áudio desesperado para Camila. Camila, me ajuda com relação à questão de alimentação transportada, e não sei o que. Ela prontamente me enviou alguns áudios, mas assim, o que ela falou junto com o que você falou essa noite e mostrou essa documentação, assim, casou muito. Muito obrigado aí Que pela ótimo. aula. Ah, que Obrigada, ótimo. gente. É tão bom, né, a gente poder ter essa troca. E aí fica uma super dica, né? Os nossos professores são os nossos primeiros contatos, né, com o mercado de trabalho, principalmente para quem sai da faculdade, mas na pós também. Porque são pessoas que têm acesso a outras pessoas que já estão colocadas no mercado de trabalho, né? Então, às vezes, eu recebo, Carol, você tem alguma vaga? Eu procuro as minhas amigas professoras, você tem algum aluno para me indicar? Aquele aluno que você sabe que é bom, que gosta de tal coisa? E isso é muito bom, né? Porque facilita, é bom para o aluno e é bom para o professor, né? É isso mesmo. Beijo, Carol. Obrigada, viu? Tchau, Beijão. tchau. Fica com Tchau, Deus. tchau.